Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de uma questão fundamental para o conhecimento pleno daqueles que acompanham este espaço. Maio, todos nós sabemos, é o mês do trabalhador. Sendo assim, é necessário, quase obrigatório, abordar as relações no trabalho. E entre elas, um fato que é antigo, mas que desperta a atenção de todos mais recentemente, é o mobbing, o bullying no ambiente de trabalho. Fala-se muito em bullying na escola, nas relações da adolescência, da juventude, das crianças ainda em primeiro grau, mas pouco se fala no bullying, no assédio moral nas relações de trabalho. E isto não é um privilégio do terceiro mundo, dos chamados países subdesenvolvidos, mais recentemente de países em desenvolvimento. Isto ocorre também nos chamados países do primeiro mundo, na Finlândia, no Reino Unido, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos. Por que isto acontece? Quais as consequências? Como evitar que isto continue causando traumas, humilhações, provocando até mesmo abandono no trabalho? Mas quem responde sobre isto é o nosso convidado. Hoje, 3 convidados que estão aqui nesse espaço, nos estúdios da TV Assembleia. Nós trazemos para manter esta interlocução com o telespectador o Dr. Maurício Tavares de Almeida, que é advogado, Dr. Telmo Kegel, ex-coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria, logicamente, psiquiatra, e o Dr. Fabiano Holtz Bezerra, que é procurador do Ministério Público do Trabalho. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Maurício Tavares de Almeida. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Saúdo Batista, aos nossos telespectadores. O mobbing é essa expressão usada para caracterizar o assédio moral no trabalho. Ele vem do inglês, não é? E é também usado para explicar um comportamento no reino animal. Quando um bando se une contra um integrante daquele grupo de animais para hostilizá-lo até que ele se retire, se afaste do grupo e se isole. E o grupo Comportamento de manada. Comportamento de manada, exatamente. Então essa expressão ela foi trazida também para o ambiente de trabalho. Ela é usada nos Estados Unidos, naturalmente, alguns países da Europa, e no Brasil aqui nós usamos alguns lugares ainda, algumas decisões usam a palavra mobbing e também se usa bastante, a maior parte, o assédio moral, como o nome, né? Então, no ambiente de trabalho, o assédio moral ele consiste numa prática reiterada, costumeira, né? Vamos dizer, não digo costumeira, mas reiterada às vezes do empregador ou até mesmo de colegas de trabalho, para justamente fazer isso, hostilizar, humilhar e segregar um integrante da equipe, até que ele se retire, peça demissão, né? Pedir demissão é uma expressão, mas demita-se e se retire da empresa. E isso também acarreta danos psicológicos, né, nesse indivíduo. Claro que o assédio moral ele não está só vinculado a atos de humilhação e de discriminação. Existe também o assédio moral naquela cobrança abusiva do empregador. A cobrança de metas. A cobrança de metas, resultados. Por si só ela não caracteriza o assédio moral, mas a maneira como essas metas são cobradas, sim. Por exemplo, existe o famoso troféu abacaxi para aquele funcionário que não atinge a meta, não é? Então os colegas cumpriram a meta, mas aquele lá não cumpriu, ganhou o troféu abacaxi. Isso gera uma humilhação, mas parece mais num tom de brincadeira. Mas aquela pessoa que recebeu o troféu abacaxi naturalmente se sente humilhada, se sente segregada, né? Separada do grupo. Um dos principais prejuízos na vida do trabalhador, no assédio moral, é que ele vai perdendo interesse no trabalho. Ele vai perdendo rendimento e acaba que, em um dado momento, a empresa
opta por dispensá-lo, às vezes até justificando uma justa causa, não é? Doutor Telmo Kegel. Quero agradecer o convite e quero cumprimentar a TV Assembleia pelo tema. Alguns telespectadores talvez lembrem da minha participação em outros programas, que é sempre vinculada à questão da discriminação. Eu trabalho com discriminação há muitos anos, tenho um projeto sobre discriminação, é um tema da minha preferência. E pelo que foi dito até agora, a gente pode ver que essa situação de mobbing não é uma discriminação pura do ponto de vista psicológico. Às vezes é apenas uma manobra deliberada, consciente, para conseguir a demissão de um funcionário, para que a empresa não demita e não tenha os prejuízos, não tenha que arcar com os prejuízos da demissão. Então, isto não é, claramente, isto não é uma discriminação. É uma pressão. É uma pressão objetiva. Não que não possa a questão toda se originar na discriminação, numa discriminação pura. O caso seria mais ou menos o seguinte: um local de trabalho em que só tem trabalhadores homens e chega uma mulher. E se um ou dois daqueles homens são machistas, eles vão começar a exercer uma pressão discriminatória e vai acontecer tudo que foi dito até agora. A pessoa vai se desinteressar, vai sofrer e vai deixar de ser um funcionário. A mesma coisa que se for um negro e forem racistas os colegas, ou se for um homossexual e forem homofóbicos. Então, a questão é que quase sempre as discriminações não são puras. Elas são acompanhadas, muitas vezes, de interesses objetivos, como, por exemplo, na questão das cotas, em que aparece a discriminação e a tentativa de manutenção de privilégios de alguns para conseguir uma universidade privilegiada. Então, assim, isto está sempre presente. E a outra questão que na introdução foi dita pelo nosso apresentador, o coordenador do programa, que isto acontece em todos os países. Alguns países acontece menos discriminação. Já há trabalhos, já há pesquisas, que países em que há mais liberdades laicas, existe menos discriminação. Existe uma pesquisa feita pela Universidade de Bielefeld, na Alemanha, que foram feitas 8.000 entrevistas na Europa, 1.000 entrevistas em cada países importantes, não cabe citar agora, mas entra a Inglaterra, entra a França, entra Portugal, entra a Espanha, entra a Alemanha. E os países mais religiosos têm mais discriminação, os países com mais liberdades laicas têm menos discriminação. Então, existe diferença entre alguns países. E essa pesquisa é assim, são 8 universidades de 8 países que fizeram essa pesquisa. E aqui no Brasil nós temos essa situação agora recente em relação à questão da homofobia, do Feliciano, há pouco tempo mais atrás do Bolsonaro, que se declaram homofóbicos e a homofobia está ligada à religião, no caso deles. Então, isso comprova mais ou menos o que essa pesquisa na Europa confirmou. Então, nós temos que saber que um dos grandes problemas em todas as questões de discriminação, inclusive essa, provavelmente meus colegas de mesa não vão saber, não vão poder, não vão conseguir descrever o discriminador, o causador. Porque a sociedade, tanto aqui como em outros países, os ex-países de primeiro mundo, talvez, falasse em países de primeiro mundo, hoje talvez sejam os ex-países de primeiro mundo, pela situação uma deles. Uma linha sucessória, né? Ex-países de primeiro mundo,
não se consegue obter o perfil psicológico, psiquiátrico do discriminador, do causador do mobbing. Esse é um dos grandes problemas para todas as questões de todas as discriminações. Esse sujeito, esta pessoa, ela consegue ficar muito protegida na sociedade. E aí é que nós temos o problema, assim, que cada vez mais parece que as discriminações estão se sofisticando. Vamos dizer assim, bullying era uma coisa que há 20, 30 anos atrás não se ouvia falar. Era coisa do menino que, ao invés de dizerem prevalecido, diziam o provalecido na escola. Né? Era o que batia no mais fraco. Não havia mobbing também. É como se os discriminadores conseguissem andar muito soltos, muito livres na sociedade, e aí eles vão cambiando, mudando o local de ação. Então, assim, nós não conseguimos o perfil. A sociedade não se animou, não teve coragem ainda de enfrentar os discriminadores e pesquisar e ver quem são psicologicamente, psiquiatricamente os mesmos. Dr. Fabiano Ous Bezerra. Começo agradecendo o convite e a possibilidade de me dirigir aos telespectadores da TV Assembleia e gostaria de aprofundar e sugerir, a partir da manifestação dos meus colegas debatedores aqui, suscitar algumas questões e aprofundar e fazer algumas distinções a fim de talvez até tomar um outro rumo à discussão ou sugerir uma tomada de outro rumo. Né? Há um fenômeno que foi constatado no mundo do trabalho, que foi descrito aqui, muito bem descrito pelo Dr. Maurício, que é aquele terror psicológico praticado contra uma determinada pessoa e com um fim de segregar, excluir, com uma finalidade bem clara. Aí já temos elementos aqui do assédio moral tradicional, né, que o Dr. Maurício frisou bem, que é uma conduta sistemática. Agressões pontuais, elas não são assédio moral, uma agressão pontual não constitui assédio moral, tem que ter um caráter sistemático, reiterado, não que isso não gere para o empregado a possibilidade de uma reparação pelos danos causados pela humilhação, mas estamos tratando aqui de outro fenômeno que exige esse caráter continuado. E o assédio moral sempre foi visto do ponto de vista de um agressor específico, um pequeno grupo de agressores, um nível de chefia, pressionando os seus subordinados. Posteriormente se constatou que o assédio moral, além desse caráter vertical, descendente, de cima para baixo, ele pode ser horizontal também, colegas de um determinado ambiente de trabalho que se unem para perseguir determinado colega com fins diversos, como por exemplo, vem nesse colega uma ameaça, um competidor. E temos inclusive também um assédio vertical ascendente, por exemplo, aquele grupo de subordinados que quer derrubar o chefe, enfim, temos todos esses aspectos. Agora eu gostaria, a característica desse assédio moral que vem sendo bem descrito, que talvez seja a modalidade mais recorrente ou que os tribunais têm enfrentado mais, ficou bem definida aqui. Agora eu pego um gancho com o que o Dr. Maurício também levantou, que é a questão das metas, que é o que vem sendo chamado de assédio organizacional. Se o assédio moral clássico ele é pessoalizado, ele é direcionado a uma pessoa ou a um grupo determinado de pessoas identificáveis, divisíveis, o assédio moral organizacional é uma política da empresa. E ela visa o quê? Ela visa resultados empresariais, ou diminuir custos ou aumentar resultados. E a pedra de toque da distinção que eu tenho entre o exercício do poder empresarial, do poder de fiscalização, do poder patronal regular e o assédio moral organizacional é a questão do custo para o trabalhador. Até que ponto a exigência de determinadas metas, o uso de tecnologias de controle começa a causar mal, começa a causar sofrimento psicológico, físico, abusa, constitui abuso de direito. Acredito que esse é um rumo que o debate pode tomar, um rumo muito interessante e é o que eu suscito aqui entre os debatedores para continuar as nossas conversas. Observa com toda clareza o telespectador que este programa aqui poderia ser o início de uma série de discussões sobre o tema. Mobbing é um tema
relativamente novo na definição, mas muito antigo nas relações humanas. E pela qualificação dos nossos convidados, certamente aquele que está em casa pedirá, se não a reprise, que se prolongue este debate. Porque muito importante as três colocações. Elas trazem aspectos diferenciados que são convergentes, mas as causas, as determinantes são muitas, não, doutor Telmo? E o doutor Telmo traz esse aspecto fundamental da pressão que exerce, vamos falar claramente, o empregador sobre o empregado, a busca da diminuição de custos. É por extensão o que o doutor Bezerra também menciona aqui na sua primeira intervenção. Por isso nós temos que estabelecer, a partir de agora, na conversa entre os três, a chamada conexão causal. Por que isto existe? Por que isto precisa ser atacado? A conversa entre os três, eu só me dirijo inicialmente ao doutor Telmo. Não ficou bem claro a tua pergunta. Por que isso existe e por que isso tem que ser atacado? Exatamente. Veja como ficou claro, o senhor repetiu exatamente o que eu perguntei. Não, porque para mim é assim, pela forma com que eu trabalho e penso, isso aí pode ter várias extensões. Tu tá pensando isso. Numa coisa, eu estou pensando em 4, 5 ao mesmo tempo. Não, que pode ser isso. São muitas as variantes. Né? Não, isso aí... Bom, se nós lembrarmos da fábula do lobo e do cordeiro, o lobo tinha a intenção deliberada de comer o cordeiro. Aí ele revogou a lei da gravidade e o cordeiro se prestou ingenuamente a discutir com o lobo e o lobo foi chegando e comeu. Então arranjou uma desculpa para comer o cordeiro. Bom, nessa questão empresarial, pode ser que, usando a desculpa de metas, se exerça a tirania. Se pode exercer a tirania. E, às vezes, assim, as metas são muito claras. Esses 5 funcionários desse setor têm que ter tal meta. E tudo bem descrito, muito bonitinho. Mas, na verdade, o que a empresa quer é que fiquem só 4. E que o mais fraco, ou emocionalmente, ou profissionalmente, caia fora. Mas ela não quer dizer isso, ela não vai dizer, ela não vai poder dizer que, na verdade, o objetivo das metas é única e exclusivamente para que um deles perca o emprego, que eles tenham menos uma despesa. Então, isso aí é uma questão realmente muito complexa e obviamente, quando a situação é deliberada e consciente, nunca vai se poder ter a prova do que nós estamos falando, da hipótese. Nós teríamos que ter muitos casos para ver que aquela empresa funciona assim. Aquele empregador funciona assim. E talvez exatamente porque nós estamos falando de empregador, nós estamos falando de poder. E quando nós falamos de poder, é muito difícil investigar do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico quem tem o poder. Vamos dizer assim, nós conhecemos o caso, vamos transferir para uma situação mais conhecida talvez a história do Feliciano atualmente, que ele diz alguma coisa sobre os homossexuais e os homossexuais dizem alguma coisa sobre ele. Para se fazer uma pesquisa e saber quem tem razão, os dois lados teriam que se oferecer para uma pesquisa e pesquisar quem é o Feliciano ou os que pensam como ele e quem são os homossexuais que têm a sua opinião. Alguém acredita que o Feliciano ou os que pensam como ele se ofereceriam para ser pesquisados do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico? Dificilmente vai se conseguir isso. Então, sempre vai haver uma brecha, como foi o lobo e o cordeiro, por isso que ficou tão famoso. Como ele consegue, quem é o mais poderoso, ou o mais violento, ou o mais agressivo, ele pode disfarçar. Como vocês falaram, o trabalho veio dos animais. E o Konrad Lorenz é um dos que pesquisou isso inicialmente.
E o Konrad Lorenz tem trabalho sobre agressão nos homens e dos animais, e que ele diz assim que a agressão, desde o tempo das cavernas, desde o tempo do tacape, o que mudou da agressão é a forma disfarçada que o homem tem de agir agressivamente. Uma espécie de sofisticação da agressão. Exatamente, um verniz. Então fica assim, o verniz pode ser metas. Eu não estou achando que as empresas não têm que ter metas, vamos deixar bem claro. Eu não estou achando que a empresa não tem que ter meta e que o trabalhador não tem que ter uma competência e trabalhar. Mas nós estamos falando quando a situação passa desse limite e o que é uma pressão normal passa a ser uma pressão perversa. Existe, vamos dizer assim, a mesma situação passando um pouco do limite passa a ser perversão. Essa questão da cobrança de metas, ela é muito importante porque ela é recorrente, é presente na maior parte das empresas, não é? Mas a CLT, ela protege o trabalhador no sentido de que ele não pode ser exigido além da capacidade física e psicológica dele. Então, estabelecer uma meta é perfeitamente pertinente, até por uma questão organizacional da empresa. A empresa precisa se organizar e planejar para o futuro, até para manter o emprego daquelas pessoas que estão trabalhando, não é? Mas ela deve também respeitar as condições daqueles trabalhadores. O trabalhador, a pessoa, o indivíduo, ele deve ser um fim em si próprio e não um meio para atingir a lucratividade da empresa, né? Então, ela tem que respeitar ele como indivíduo, a dignidade dele e observar que ele também tem um limite psicológico, ele tem uma família, ele deve ter fora do ambiente de trabalho, ele também tem que estar em paz consigo mesmo, tem que estar em paz de espírito e não pensando no dia seguinte como que ele vai conseguir cumprir aquela meta, né? Eu pergunto, o doutor Fabiano, quando lembro aqui que existe a forma de evitar, vou procurar ser mais explícito, não existe condições do estabelecimento de um marco legal limitador para isso? Uma forma de acompanhamento? Sem dúvida há. E o nosso ordenamento jurídico ele é carente, né? O doutor Maurício nos trouxe aqui normas de um cunho até genérico que limitam o poder empresarial, que focam na capacidade produtiva. Inclusive há na CLT normas quanto a carregamento de peso, esse tipo de coisa. Porém, eu posso desconhecer alguma outra regulamentação, mas a única regulamentação que toca na matéria que eu conheço é a NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata sobre ergonomia e organização do trabalho, né? que refere especialmente a alguns dos seus itens, a vedação de utilização de técnicas motivacionais, entre aspas, que impliquem humilhação, como corredores poloneses, o exemplo dado aqui do troféu abacaxi, o chapéu de burro, esse tipo de coisa. Então, nós carecemos ainda de uma regulamentação. Porque ataca, por enquanto, só a simbologia. Exatamente. E, acima de tudo, nós acabamos tendo que buscar no judiciário a definição desses parâmetros. O que é abusivo ou não. Quando o poder empresarial de organizar o trabalho, de cobrar, de fiscalizar, ultrapassa os limites do uso do direito e se torna abuso. Essa é a pedra de toque, isso que é o grande desafio que temos para regulamentar isso. Tá? Mas eu gostaria de fazer um gancho aqui que o Dr. Telmo, eu vejo meus colegas aqui abordarem os tópicos e eu quero tentar aprofundar. O Dr. Telmo colocou bem claro que o assédio moral, ele tem uma finalidade, ele vem envernizado. E ele deu o exemplo do que na doutrina estrangeira tem se chamado de bossing. É porque, como eu frisei aqui, o assédio moral organizacional é uma política da empresa. É chamada gestão por estresse. Eu uso o estresse para motivar, para tirar o trabalhador de um estado que eu considero de conformidade, a chamada zona de conforto. Aumentar a produtividade. Não só aumentar a produtividade, essa talvez seja a principal meta, mas como o Dr. Telmo foi muito feliz em falar, a ideia do darwinismo no mundo do trabalho. Selecionar o que eu considero os trabalhadores mais aptos, a que custo o custo que seja o sofrimento psicológico, físico, quando eu tenho uma linha de produção de digitadores.
E, acima de tudo, também, num determinado momento, eu tenho muitos empregados num setor e eu não quero despedi-los sem justa causa, que isso me acarreta custos elevados. Então, eu faço justamente aquilo que o Dr. Tamo falou. Eu começo a cobrar metas abusivas para ver, entre aspas, o mais fraco, entre aspas, muito entre aspas, porque abusiva a conduta, ninguém é obrigado a se sujeitar ao abuso do poder empresarial. Esse empregado vai pedir demissão porque ele não suporta mais aquele ambiente de trabalho. E encerro essa minha participação lembrando o que é o mundo do trabalho. Nós passamos 8 horas por dia, mais ou menos, da nossa vida adulta, muito mais tempo que isso, trabalhando. Então vejo o quanto consome da nossa vida o mundo do trabalho e, por isso, o quanto ele tem que ser saudável. Realmente, a questão a gente vai aprofundando e a gente pode ver muitos detalhes, porque assim é a sofisticação da agressão, é aquilo do Conrad Lorenz. Nenhuma empresa vai entrar para falar com seus trabalhadores com TACAP, vai ser com métodos sofisticados. E às vezes nós temos no mundo moderno a pressão simplesmente para que saiam 2 ou 3 de uma sala, porque vai entrar uma máquina que vai substituir a eles. Então, isso, hoje em dia, nós temos muito frequentemente em vários ambientes de trabalho, que é a substituição do homem pela máquina. E certamente muitas pessoas sofreram muito e sofrem muito porque não sabem por que aquela pressão, eles estão trabalhando muito bem, mas simplesmente a empresa não vai dizer que o que ela quer é que as pessoas se demitam sem custos, porque vão trocar aquela pessoa ou aquelas pessoas por 1 ou 2 máquinas, por exemplo. É o equipamento, né, substituindo a pessoa. Substituindo a pessoa. É um fenômeno crescente, né, que traz consequências que as pessoas ainda não avaliaram em toda a sua extensão. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento de Democracia, são 28 minutos de boa conversa, e voltaremos em seguida mantendo este contato dos nossos convidados com os telespectadores, falando sobre o mobbing, o bullying, o ambiente de trabalho. Ele existe de várias formas, é a pressão psicológica, é a pressão que vem de baixo para cima, de cima para baixo, dependendo das circunstâncias, e que faz com que as pessoas acabam sofrendo abalo de natureza psicológica, gerando medo, desconforto, humilhação, levando até mesmo ao abandono do trabalho.